Ele não vai pedir vista, mas também não vai seguir Moraes. Nos bastidores, a informação caiu como uma bomba. Luiz Fux pretende divergir do relator Alexandre de Moraes no julgamento que pode mudar para sempre o futuro político de Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é: será que o jogo virou dentro do STF? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. O enredo é digno de novela, mas com consequências reais para milhões de brasileiros. Havia expectativa entre aliados de Bolsonaro de que o ministro Luiz Fux fosse pedir vista dos autos. Isso significaria 90 dias de espera, empurrando o processo para 2026, ano de eleições. Na prática, seria um freio de arrumação dentro do Supremo. Mas a surpresa veio. Fux já avisou a interlocutores que não fará isso. Sim, você ouviu bem. Nada de vista, nada de protelação. Ele vai votar. Só que, e aqui está o ponto decisivo, ele não pretende acompanhar Moraes em tudo. Mas espera que piora. O relator Alexandre de Moraes deve apresentar um relatório carregado, relacionando episódios da gestão Bolsonaro, como a reunião com embaixadores para criticar as urnas eletrônicas, com os atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo fontes, Fux não está convencido dessa ligação direta. Ou seja, ele não engole a narrativa oficial de que tudo faz parte de um mesmo roteiro. Enquanto a mídia tradicional já começa a vender a ideia de que a pena máxima é quase certa, a realidade nos bastidores é bem diferente. Há ministros que não aceitam ampliar o alcance da denúncia da Procuradoria-Geral da República a esse ponto. E essa parte poucos comentam. A divergência de Fux pode não absolver Bolsonaro, mas enfraquece a unanimidade que Moraes parecia buscar. Agora, imagine o impacto dessa movimentação. O julgamento está marcado para começar em 2 de setembro, com sessões também nos dias 3, 9, 10 e 12. Ou seja, teremos quase 2 semanas de espetáculo político-jurídico. E você sabe, quando o STF vira palco, a política pega fogo. Mas não é só aqui que a repercussão importa. Internacionalmente, os olhos estão voltados para o Brasil. Nos Estados Unidos, Donald Trump enfrenta um cerco judicial que, para muitos analistas, tem paralelos claros com o que acontece com Bolsonaro. Enquanto lá acusam Trump de ter minado a confiança no sistema eleitoral, aqui tentam colar em Bolsonaro o mesmo rótulo. Coincidência? Difícil acreditar. Mas vamos voltar ao xadrez do STF. Até sexta-feira passada, o próprio ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, marcou oficialmente as sessões. Caberá a Moraes abrir o julgamento com a leitura de seu relatório. É ali que, normalmente, o ministro poderia pedir vista e travar o processo. Fux, ao anunciar que não fará isso, demonstra que o Supremo não quer carregar o caso por muito tempo. Só que há um detalhe incômodo. Se não há pedido de vista, teremos votos mais rápidos, mas também um confronto direto entre a visão dura de Moraes e as ressalvas de Fux. Em outras palavras, o plenário vai expor suas rachaduras. Mas o que isso significa, na prática? Primeiro, que o bolsonarismo perde a esperança de empurrar o processo para 2026. Essa estratégia já era debatida nos bastidores: ganhar tempo para mudar o ambiente político. Não deu certo. Segundo, que a divergência de Fux pode abrir espaço para outros ministros suavizarem suas posições. Isso não é garantia de absolvição, mas pode reduzir a pena. O que já seria um golpe na narrativa de que Bolsonaro está condenado antecipadamente. Terceiro, que a imagem do STF saia arranhada. Porque se o ministro não vê correlação direta entre episódios que o relator tenta costurar, o que sobra é uma percepção de excesso, de tentativa de encaixar peças que não se encaixam. E essa percepção não fica restrita ao Brasil. Nos jornais internacionais, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, a cobertura sobre o Brasil já carrega o tom de democracia em risco. E aqui surge outra contradição. Para esses veículos, qualquer divergência dentro do STF é vista como fragilidade. Mas, para quem acompanha de perto, é justamente o contrário. Mostra que ainda existe debate interno, mesmo diante da pressão política. Aliás, essa pressão é visível. Não é segredo que setores da imprensa já tratam Moraes como figura quase intocável, enquanto qualquer voz contrária é taxada de negacionista ou conivente. O problema é que a realidade não se encaixa tão fácil nesse enredo. E essa parte ninguém gosta de comentar. Até mesmo juristas independentes têm questionado a conexão feita entre discursos políticos de Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Muitos apontam que confundir liberdade de expressão, por mais dura que seja,
com tentativa de golpe, é um salto interpretativo enorme. Mas por que isso importa tanto agora? Porque o julgamento não será apenas sobre Bolsonaro. Ele vai definir até onde vai a interpretação do Supremo sobre a responsabilidade de líderes políticos pelos atos de seus apoiadores. É um precedente gigantesco. Se a linha dura de Moraes prevalecer, qualquer manifestação crítica contra instituições pode ser enquadrada como incitação. Se a divergência de Fux ganhar espaço, haverá um limite, uma barreira contra a expansão sem freios da punição. E aqui está o ponto central. Estamos diante de um julgamento que não diz respeito apenas a um ex-presidente. Ele vai moldar o espaço da política no Brasil daqui para frente. Nos bastidores de Brasília, já há movimentações de parlamentares atentos ao caso. Deputados e senadores de oposição acreditam que a fala de Fux pode dar fôlego à resistência política. Já governistas torcem por uma decisão avassaladora que elimine Bolsonaro de vez do cenário. Enquanto isso, a população assiste atônita a mais um capítulo de tensão entre política e judiciário. Mas não se engane. Esse julgamento terá impacto também nas eleições de 2026. Uma condenação pesada pode fortalecer partidos de esquerda, enquanto uma decisão mais branda pode manter vivo o campo da direita em disputas locais. E essa parte poucos analisam. No fim das contas, o STF se vê diante de um dilema: manter a narrativa oficial e correr o risco de ser acusado de extrapolar, ou admitir divergências internas e expor suas fragilidades. E você sabe o que é pior? Qualquer que seja o resultado, metade do país vai se sentir injustiçada. Esse é o retrato do Brasil dividido de hoje. Patriotas, essa é a realidade dos bastidores. Nada está 100% definido, por mais que a mídia tente empurrar um enredo pronto. O voto de Fux pode não salvar Bolsonaro, mas já abalou a certeza de que Moraes teria um caminho livre. E agora eu quero ouvir você. O que você acha dessa divergência dentro do Supremo? É um sinal de que ainda existe equilíbrio ou apenas um detalhe num processo já decidido? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.